Olá, Apóstolo Francisco, canal Geração Profética. Quero começar aqui algo novo para fazer para vocês no canal. A gente tem criado aí alguns livros sobre diversos temas, já são 6 livros que a gente criou. Até quem quiser procurar, eu vou deixar o link de onde você pode adquirir esses livros, como para aumentar seus conhecimentos. E Deus me deu a ideia de passar algumas aulas a respeito desses livros aqui no meu canal do YouTube. Nós vamos começar com o primeiro livro que Deus me deu, que foi criado, chamado Uma Jornada para a Libertação em Cristo. Este livro, eu vou deixar aqui o link em cada aula, porque não dá para fazer de um vídeo só. Então a gente vai fazer várias aulas, vamos criar várias lições. Essa é a primeira lição, capítulo 1 desse livro, sobre libertação, sobre essa jornada que tanto Deus fez para trazer ao homem a salvação, quanto o homem faz para alcançar essa salvação. Então, nós vamos aqui ler alguns capítulos, porque a intenção é mostrar o que tem no livro, e se você se interessar, você pode adquiri-lo, eu vou deixar aqui o link. E nós vamos ver já o primeiro capítulo desse livro, para que a gente possa aprender alguma coisa da palavra de Deus. Espero que você goste, amém? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que, para que uma pessoa queira se salvar, ela precisa entender que ela necessita de salvação. O ser humano necessita de salvação. Se ele não compreender isso, jamais ele vai procurar Cristo. Então, o primeiro capítulo, uma introdução, ele vai dar a entender que existe uma necessidade de libertação. Diz o seguinte: desde os tempos a humanidade tem lutado com a condição do pecado. A Bíblia descreve como os primeiros seres humanos, Adão e Eva, desobedeceram a Deus e trouxeram o pecado ao mundo. Essa natureza pecaminosa passou para todas as gerações subsequentes, afetando o aspecto da vida humana. Nós temos que entender o seguinte: Deus cria Adão à sua imagem e semelhança. Mas quando o homem após pecado gera, a Bíblia diz que Adão criou alguém, um ser, à sua imagem, a imagem do pecado, que ele saiu do Éden. Após o pecado, os que vieram depois de Adão, depois do pecado, vieram em pecado. Nasceram em pecado, a imagem de Adão, porque lá no Éden, Adão era a imagem de Deus, a aparência de Deus. Após eles desobedecerem a Deus, saiu do Éden em pecado, e todos que vieram em pecado, a imagem de Adão. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a humanidade, o ser humano tem que entender: eu preciso de salvação. É o primeiro passo, de libertação em Cristo. Amém? A condição humana após pecado. O pecado é mais do que apenas atos errados. É uma condição que separa a pessoa de Deus. Ele distorce a imagem de Deus em nós e nos impede de viver a vida plena que Ele planejou para nós. O pecado manifesta-se de várias formas, através de pensamentos, palavras e ações que contrariam os padrões divinos. Após pecado, a condição humana, a imagem de Deus em nós foi dissipada. Há uma necessidade de restauração, isso em Cristo. Há uma necessidade de restaurar, de se libertar daquilo que veio com o pecado. Qual a condição humana antes de Cristo? Antes de Jesus, a condição humana estava de acordo com as diferentes crenças e contextos religiosos. Algumas religiões foram surgindo, porque o homem queria encontrar Deus, voltar para Deus, porque ele havia perdido. Mas por si só, o homem não consegue. De acordo com o cristianismo, a condição humana antes da vinda de Jesus Cristo estava marcada pelo pecado original.
No início, Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher em estado de amizade com ele e harmonia consigo mesmo com a criação ao redor. Tudo que estava em volta estava em harmonia, criado perfeito por Deus. No entanto, após a desobediência de Adão e Eva, ao comerem do fruto proibido, o pecado entrou no mundo e isso afetou toda a humanidade. Tudo foi afetado, tornando-se propensa ao erro e à separação de Deus. A salvação, então, foi prometida por Deus desde o início. No Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela fé em Deus, por meio de sacrifícios e rituais que apontavam para o futuro sacrifício de Jesus na cruz. A vinda de Jesus trouxe a oportunidade de salvação pela fé. Nele, sua morte e ressurreição abriram o caminho para a reconciliação com Deus. A revelação progressiva, Deus revelou sua vontade e plano de salvação de forma progressiva ao longo do tempo. No Antigo Testamento, ele se comunicou com pessoas como Abraão, Moisés, os profetas. Mesmo com menos conhecimento revelado, Deus operava a salvação nos corações dos eleitos. A fé e a obediência à revelação disponível eram essenciais. Portanto, salvação não era baseada apenas em obras ou obediência à lei, mas também na fé em Deus e na sua promessa. Essa salvação ela foi revelada por Deus progressiva até chegarmos a Cristo. Foi uma jornada. Essa é a intenção do livro. Mostrar a jornada da salvação. Esse livro vai trazer para você apontando desde a queda até a vinda de Jesus a sua redenção. Isso é muito importante. E eu fico feliz demais com a palavra de Deus, porque a salvação de Deus era um projeto de Deus, e o projeto de Deus, sabe, os planos de Deus não mudam. Os planos de Deus é real. E quando falamos de salvação, o ser humano precisa. Por causa de tudo, e não é só o ser humano, todos precisam. Toda a humanidade caída precisa da salvação. E Deus foi revelando através dos seus eleitos, através dos seus profetas, através de Israel, através de tudo que estava no Antigo Testamento, revelando o que iria trazer através de Cristo. A Bíblia diz que o Antigo é sombra. É apenas a sombra daquilo que nós temos hoje, os sacrifícios. Tudo que era feito no Antigo Testamento era uma revelação progressiva, ela ia se mostrando cada vez mais, ela ia trazendo um pedacinho de Cristo cada vez mais, mostrando qual era a realidade da salvação. Por quê? Porque a humanidade estava caída e estava precisando dessa salvação. Deixa eu prosseguir aqui com a leitura. Nós ansiamos, o ser humano, mesmo hoje, todos nós ansiamos por um propósito e um significado. No fundo, cada pessoa deseja saber qual é o seu propósito e qual é o seu significado. Muitos buscam preencher aquilo que Deus colocou no Éden no homem, muito buscam isso, né? Em conquistas, vamos dizer assim, preencher em relacionamentos, riquezas, prazeres temporários. No entanto, essas coisas nunca podem satisfazer completamente, porque fomos criados para um relacionamento eterno com Deus. Nada que você conquiste na sua vida, nada que você alcance, sabe, uma mulher linda, riqueza, tudo que você, um bom carro, uma boa casa, nada disso vai te trazer satisfação contínua, é só momentânea. Nós fomos criados para se relacionarmos com Deus. Nós fomos criados para estarmos ligados em Deus, voltarmos ao nosso estado original, sermos livres do pecado, sermos livres do erro e encontrarmos salvação. Onde é que isso acontece? Em Cristo. Prosseguindo aqui. A boa notícia é que Deus não nos deixou em nosso estado caído. A Bíblia está repleta de promessa de redenção e libertação. Desde as profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, que viria para salvar o seu corpo, o seu povo, até a realização dessas promessas na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus tem mostrado o seu plano para restaurar a humanidade à comunhão com Ele.
A redenção na Bíblia é o ato de Deus resgatar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Ela envolve libertação do poder do pecado, reconciliação com Deus, restauração da comunhão com Ele. Esse ato de amor e misericórdia divina foi realizado através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A palavra grega traduzida como redenção é apolostroses, que ocorre no Novo Testamento e sempre está relacionado à ideia de resgate no preço pago para recuperar algo perdido. O projeto é grande, queridos. O projeto que Deus criou através de Cristo para a salvação é grande. Sabe, é uma jornada, foi uma jornada. Isso aqui é só uma introdução. O início do que nós vamos abordar durante essas aulas, essa é só a primeira aula, capítulo 1 do livro Uma Jornada para a Libertação. A gente vai concluir aqui, mas eu te convido a você passear comigo por essas aulas. Uma aula por semana eu vou colocar aqui no meu canal do YouTube, e eu te convido a você caminhar em direção à salvação, a ser livre em Cristo. Tá bem? Continuando aqui. Portanto, a redenção é fundamental para a fé cristã, enfatizando que somente através de Cristo, só Jesus salva. Só Jesus salva. Podemos alcançar a vida eterna, não tem outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe salvação fora de Cristo. Para experimentar a redenção, o resgate, pessoalmente você pode seguir alguns passos. Reconheça o seu pecado. A Bíblia ensina que todos nós somos pecadores. Todos, eu, você, todo mundo é pecador. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Se todos são pecadores, estamos separados de Deus. Reconheça seus erros e a necessidade de perdão. Confesse o seu e peça perdão pelo seu pecado. Confesse os seus pecados. A Deus e peça perdão através de Jesus. Ele é o nosso redentor e mediador entre Deus e a humanidade. Creia em Jesus. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Creia que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou para dar vida eterna. Receba o dom da graça, favor imerecido. Redenção é um dom gratuito de Deus. Não podemos merecê-la por nossos próprios méritos. Ninguém é bom, senão Deus. Ninguém consegue se salvar sozinho. Não é mérito nosso. Salvação é dom de Deus. Redenção é dom de Deus. Viva em obediência. A redenção envolve libertação do poder do pecado. Viva uma vida de obediência a Deus, resistindo às tentações, permitindo que o Espírito Santo transforme o seu coração. Lembre-se de que a redenção é um processo contínuo. Busque um relacionamento íntimo com Deus, estude a sua palavra, participe de uma igreja de fé para crescer espiritualmente. Esse é só o começo. É a primeira aula. Uma pessoa, ela pode ser liberta. Deus criou uma jornada de libertação. Cabe a mim aceitá-la, o projeto, viver em obediência, viver seguindo a Deus. Eu espero que você venha comigo durante essas aulas e aprenda que aquilo que nós temos... Sabe, eu poderia falar aqui sobre libertação financeira, sobre família. Nós vamos falar aqui em muitas lições. Bênção e maldição. O intuito aqui é trazer todos os livros que eu tenho em vídeos. E eu gosto de começar primeiro com... sabe, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós não somos filhos de Deus, pelo contrário, nós somos filhos de Adão caído. Porque Adão teve um filho conforme a sua imagem caída. A imagem de Adão, não Deus criou Adão, mas Adão depois se caiu. Ele e Eva. O primeiro homem que nasceu, ele disse... O primeiro não, porque Caim matou Abel, se não me engano, foi logo no capítulo 5. Foi 7 que a Bíblia fala, que Adão teve um filho conforme a sua imagem.
a imagem de um homem caído, a imagem de um homem que estava destituído da glória. E todos nós viemos disso. Mas a redenção em Cristo é tão gloriosa, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o aceitarem, como diz aqui na leitura, serão feitos filhos de Deus. Só é filho quem aceita Jesus. Só é filho quem tem Jesus na vida. Só é filho quem coloca Jesus no seu coração. E escute, o filho obedece, porque não adianta você dizer que você é de Deus e vive uma vida de pecado. Nós somos livres do pecado. Não adianta esse evangelho por aí que Deus só quer o coração. Eu quero trazer para você que o evangelho é mudança de vida, é contínuo, é uma caminhada, é uma jornada. Deus fez uma jornada até Cristo para nos dar a salvação. Agora nós aceitamos a Jesus e caminhamos uma jornada de libertação dia a dia, passo a passo. Não adianta você carregar uma Bíblia debaixo do braço, frequentar uma igreja, ser um obreiro, um pregador, ou seja quem for, se você levar vida de pecado. Estamos tratando de libertação. Estamos falando de libertação. E uma pessoa livre não peca. Uma pessoa livre, ela deixa o pecado. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Deixa o pecado. Amém? Esse aqui é a primeira aula, a primeira lição. Semana que vem eu vou dar a segunda aula. Todo dia eu vou dar uma aula sobre este livro. Se você quiser adquirir o livro para guardar. É um livro colorido. Papel... Acho que é crochê, um papel... É um livro bem montadinho. Eu vou deixar aqui no site. Você pode comprá-lo diretamente. No site ele está um pouquinho caro, está R$90, porque tem uma hospedagem e tudo, mas se você quiser um desconto, eu vou deixar também o link do meu grupo do WhatsApp, eu dou um descontinho para você. Aqui no site dá para dividir, no WhatsApp a gente pode conversar. Né? Então fica aí, primeira aula, primeira lição, até semana que vem, a gente volta com o capítulo 2 de uma jornada para a libertação. Deus te abençoe, eu oro e peço para que Deus te ilumine durante essas aulas.